Irmãos, que o Senhor seja bendito na tua vida, que você entregue sua vida ao Senhor de uma maneira completa, e precisamos adorá-lo em tudo que Ele é, todas as horas, e é isso que o salmista fala no Salmo de número 136, e eu quero fazer uma coisa diferente. Nós vamos ler, eu vou ler a parte A do verso, e os irmãos lerão a parte B junto comigo, como os nossos irmãos do passado cantavam, o coral, com duas vozes, imagino eu assim. Salmo de número 136, mais uma vez quero convidar os irmãos a estar de pé na presença do Senhor, em respeito ao nosso Deus, a toda a autoridade, todo o poder dEle, e diz assim, os irmãos entenderam, eu leio a parte A, e os irmãos bem fortes vão ler a parte B. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dura para si. Deem graças ao Deus dos deuses. Aleluia. Deem graças ao Senhor dos senhores. Ao único que faz grandes maravilhas. Que com habilidade fez os céus, que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite, aquele que matou os primogênitos do Egito, e tirou Israel do meio deles, com a mão poderosa e braço forte, aquele que dividiu o mar vermelho, e fez Israel atravessá-lo, mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, feriu grandes reis, e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e deu a terra deles como herança, ao seu servo Israel, aquele que lembrou de nós quando fomos humilhados, e nos livrou dos nossos adversários, aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigado por esta palavra maravilhosa que ficou registrada para a tua igreja hoje. Senhor, se deliciar, se alimentar nesta palavra maravilhosa e repetir 25 vezes que o teu amor dura para sempre, e nós sabemos disso, Senhor, nós entendemos isso, e nós te glorificamos por causa disso, no nome do teu Filho amado, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, às vezes a gente acha cansativo ficar repetindo, mas quando a Bíblia repete, quando os escritores inspirados por Deus repetem, é porque é para ficar impregnado na tua mente, na minha mente, porque o amor dele dura para sempre, dura eternamente. Está acontecendo na minha vida, na tua vida hoje, e eternamente nós estaremos na presença do nosso Senhor, porque o amor dele é infinito e dura para sempre. Esse salmo é lindo, irmãos. E o salmo de número 135, anterior a ele, fala da adoração do templo, fala como é bom estar na igreja, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. E aí o 136 fala desse imenso amor.
desse imenso amor que Ele tem por nós. Bom, alguns escritores, estudiosos, teólogos, falam que esse salmo foi escrito no retorno da Babilônia. Outros dizem que lá no Templo de Salomão. Bom, algumas referências bíblicas que eu encontrei, mostra bem assim, que é lá mesmo na adoração do Senhor, quando Salomão estava entregando ao Senhor o templo, né? Eu anotei 2 Crônicas 7, 3 e 6, essa palavra, eu vou ler para os irmãos aqui pelo menos um, diz assim: os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feito pelo rei Davi, para louvar ao Senhor cantando, o seu amor dura para sempre, aleluia. Depois, ainda em Crônicas, e agora um pouco antes, nos 20, né? Depois, 20, 21 diz: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Então eu, na minha pequenez, imagino que este salmo foi escrito bem antes do retorno do cativeiro, mas como ele está próximo ali dos cânticos de degraus, de peregrinação, podem ser, que também pode ter sido escrito lá. Josafá, quando estava indo enfrentar lá uma guerra em Tecoa, lá no deserto, então o Senhor fala que eles só precisavam ir cantando, porque o amor dele dura para sempre, e Ele é que peleja nossas batalhas, as suas batalhas, é Ele que peleja nossas guerras, é Ele que briga as suas brigas, Ele é o nosso general, é Ele que te ama para sempre, então não podemos tentar guerrear nossas guerras. Então ele fala para Josafá: não precisa desembainhar a espada, porque o meu amor dura para sempre, e nós vamos vencer, e venceu de verdade mesmo, né? Bom, nesses 26 versículos, eu primeiro encontrei aí o poder de libertação, o poder do Senhor libertar, como fez com o povo do Egito, promessa lá desde Abraão, que Ele iria libertar aquele povo que estaria no Egito. Ficaram 430 anos, mas eles foram libertos com mão forte do nosso Senhor. Poder, eles não tinham condições de se libertar do chicote do povo, do faraó, mas o nosso Deus, quando falou: liberta o meu povo, ninguém consegue manter cativo aquele que Deus liberta, porque Ele é um libertador. Depois, Ele é um Deus que não só liberta você dos pecados, mas Ele sustenta você, Ele sustenta a igreja. Então, quando você é resgatado, que o Senhor liberta você, Ele agora vai sustentar você nos caminhos dele. Você precisa crer que você consegue sobreviver com o Senhor sem dependência do mundo, porque Ele é um Deus que sustentou o povo que Ele libertou lá do cativeiro do Egito, 40 anos, lá no deserto. Um Deus poderoso, cuida nos detalhes. Não faltou o calçado, não faltou a roupa, não faltou o alimento, o sol Ele cobria com a nuvem, à noite no frio tinha o fogo, que vinha aquecer. São os detalhes, a comida não faltava, não precisa guardar para amanhã, porque amanhã pertence a Ele. É um Deus que cuida da igreja, é um Deus que cuida de você, é um Deus que cuida dos seus servos, nos detalhes. Esse é o nosso Deus, porque o amor dele dura para sempre, mas Ele é um Deus também, Ele é um Deus que não deixa faltar nada que você precise, porque o Salmo 23, Davi fala assim: de nada teremos falta se nós tivermos o nosso Deus, porque o amor dele dura para sempre. Não é verdade isso? E aí eu consegui separar, irmãos, e eu aconselho os irmãos a, quando ler esse salmo, fazer uma separação importante, que é o salmo os versos de 1 a 9, ele fala o Deus criador de todas as coisas do universo, da criação de todo o mundo, criação de nós, seus filhos. Do 10 ao 15, ele fala que o Senhor é o poderoso libertador.
É aquele que liberta o povo. Depois do 16 ao 24, ele não só liberta, como ele protege você, que é amado, escolhido dele. Então, e 25 e 26, ele é o verdadeiro alimento. E quando eu leio esse verso 25 e 26, eu enxergo Jesus em tudo isso aqui, irmãos. Como que Deus é amor, né? Ele é o nosso verdadeiro alimento. No 26. Em primeiro lugar, meus irmãos, o Deus criador de todas as coisas, nós precisamos reconhecer isso publicamente, não só aqui, mas em toda a comunidade, no trabalho onde nós moramos, porque nós precisamos mostrar e falar para esse povo, como diz o primeiro verso, que Ele é bom. Ele é bom, porque Ele cuida de você. Ele é bom, porque o amor dEle é infinito, e nós precisamos demonstrar isso com a nossa vida. Você é a imagem de Deus, você é sal da terra, você tempera o mundo com o que você é, e nós precisamos mostrar para o mundo que somos assim, porque o amor dEle dura para sempre na nossa vida. Ele nos encontrou e nunca mais Ele vai deixar. Depois no verso 2 ele fala, Ele é Deus dos deuses, não existe outro maior. Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Nós estamos no lado do mais forte, do mais poderoso, então não precisamos temer o mundo, nem se amedrontar e nem se envergonhar, porque a Bíblia diz, porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, para todo aquele que crê. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Então, porque o meu Deus é o Deus, Ele é Senhor dos senhores, como fala o próximo verso, Senhor dos senhores. Então nós podemos ter diversos senhores que mandam na gente, os nossos chefes, patrões, as pessoas que mandam na casa que nós moramos, não tem problema, mas não existe um Senhor maior do que o meu Senhor. Eu passo por aqui, mas a minha casa própria está garantida, eternamente, porque Ele nos ama, e o seu amor dura para sempre, e não vai acabar nunca, e Ele faz grandes maravilhas na minha e na sua vida, incontáveis. Diz a Bíblia que nós não vamos conseguir, nós não conseguimos contar as maravilhas que Ele faz na nossa vida, porque são muitas maravilhas, porque o amor dEle dura para sempre. E Ele diz que com habilidade, com poder e glória, Ele fez os céus. Ele fez os céus, Ele criou a terra, Ele estendeu a terra sobre as águas, Ele criou os grandes luminares, estrelas incontáveis, porque Ele é poderoso, é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, Rei dos reis, tem todo o poder nos céus e na terra, e quem é dEle o maligno não toca, porque o amor dEle por você, por mim, pela igreja dEle, é eterno. Ninguém pode tocar em você, porque dura para sempre. Aleluia, aleluia. Ele criou o sol para governar, Ele criou o dia e as estrelas para governar a noite, e Ele, infinitamente maior que tudo, governa tudo, porque tem poder sobre tudo e todas as coisas, sobre mim e sobre você. Precisamos crer que o Senhor, Ele nos ama para sempre, o seu amor dura para sempre. A Bíblia diz, Romanos capítulo 1, verso 20, Paulo diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A natureza deixa explícito a glória e o poder de Deus, e o amor dEle sobre a igreja. Aleluia. Segundo lugar, meus irmãos, de 10 a 15, ele mostra o poder, o salmista fala sobre o poder do Deus libertador, aquele que ninguém pode. Ele fala sobre os atos grandiosos do Deus libertador de Israel do Egito, e ele cumpriu na vida do povo de Deus, escolhido lá dos judeus, e ele continua cumprindo as promessas dele na minha e na tua vida. Porque o amor dele dura para sempre na tua vida, por isso ele é um Deus libertador, um Deus cumpridor de promessa. Então, se ele tem uma promessa para você, aguarde no Senhor, espera em Deus, crê somente, porque Ele vai cumprir na tua vida as promessas. Crê, fala com Ele, conversa com Ele, ame a Ele, e Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus que cumpre, é um Deus poderoso, um Deus que liberta. Diz assim,
o poderoso libertador, que matou os primogênitos do Egito para livrar o povo dele. Tirou Israel da escravidão do meio daquele povo poderoso. E a Bíblia diz, com mão poderosa e forte que ele tem. Deus de poder, Deus de poder, com um braço forte e poderoso. Diz a palavra que ele abriu o mar vermelho, ele deu ordem ao mar vermelho e o mar se abriu, assim como o meu Senhor falou naquele dia, lá na travessia: cala-te, mar. Era o mesmo: cala-te, mar, acalma a tempestade. E eles ficaram quietinhos, porque o nosso Deus tem poder de acalmar tempestade e de mandar o mar se abrir. Ele tem que abrir, e o mar abriu por amor a mim e a você, para que as promessas dele fossem cumpridas na minha e na tua vida. Espera no Senhor, porque o amor dele dura para sempre na tua vida. Ele abriu o mar vermelho, ele fez Israel passar, atravessar por amor, fez atravessar em terra seca. Mas os inimigos do povo de Deus, os inimigos, Faraó e seu exército, foi tomado pelo mar e não conseguiram alcançar o povo de Deus, porque nos ungidos do Senhor, naquele que o Senhor escolheu, o maligno não pode tocar. E Faraó não tocou no povo dele, porque era a promessa que ele fez a Abraão, e é a promessa que ele fez para mim e para você, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos atravessar todos os mares que estiver aqui, porque ele está conosco. Diz a palavra que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque ele é o Deus forte, e o amor dele dura para sempre na minha e na tua vida. É isso que o salmista está falando aqui. Mas agora, Romanos 6, 22, ainda apóstolo Paulo falando: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram agora escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, porque o amor dele dura para sempre, eternamente. Somos de Deus, precisamos levar uma vida santificada, precisamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, ter uma vida diferente, para que ele se agrade de nós e tenhamos uma vida eterna em Cristo Jesus. 16 a 24, ele fala do Deus protetor, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, né? Aquele que ainda que como o povo de Israel, os hebreus lá no Egito foram humilhados, apanharam, trabalho forçado, ainda assim ele é o Deus que nos liberta, nos ama, nos tira do cativeiro. O mundo tenta prender, a Bíblia diz que o nosso Deus protetor conduziu o seu povo pelo deserto, e foram 40 anos, ele protegeu aquele povo, ele guardou aquele povo. Diz que ele feriu grandes reis que tentavam contra esse povo, grandes exércitos, homens poderosos, milhares de soldados, e diz que ele feria, não nós, a igreja. Nós não temos isso, mas o nosso protetor, o nosso Senhor, matou reis poderosos. E ele cita aqui o rei Seom dos amorreus, um grande exército. Ele fala sobre Og, rei de Bazã, que era um povo muito ruim, muito mau, mas ele venceu este homem mau, este povo mau, porque o amor dele dura para sempre. Ele deu a terra deles, desses valentes, para o povo de Deus, porque ele é um Deus bom, e ele amava aquele povo, e ele ama você para sempre. Diz, ele deu a terra deles como herança aos seus servos Israel, a promessa. E diz, aquele que lembrou de nós quando fomos humilhados e nos livrou dos nossos adversários. Nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós. Diz assim, primeira carta de João, capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, desculpa, irmão, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não atinge, porque ele é o nosso protetor. Ele é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda. Às vezes, meus irmãos, ficamos doentes com medo de um monte de coisa.
Ficamos doentes, ficamos preocupados com tudo, estamos preocupados com a criação dos nossos filhos, estamos preocupados com o que vamos comer amanhã, estamos preocupados com o que o nosso chefe no trabalho vai falar conosco amanhã, estamos preocupados com um monte de coisa, mas a Bíblia diz que precisamos confiar no Senhor, porque Ele protege o seu povo, é Ele que guarda, e quando você crê no Senhor de todo o teu coração, isso alegra o coração de Deus, porque é importante crer, ter esperança naquele que faz a promessa e cumpre. E se a gente tem uma promessa e a gente não acredita nesta promessa, entristece quem prometeu. E aquele que promete é fiel para cumprir tudo o que prometeu. No verso 25 e 26, fala sobre o verdadeiro alimento. Ele fala sobre o verdadeiro alimento. O salmista, ele termina esses salmos, né? Ele termina esse poema falando da fidelidade de Deus para a igreja, da fidelidade de Deus para o povo, da fidelidade do nosso Senhor. E o salmista convoca a igreja a agradecer ao Senhor, a adorar o Senhor por causa disso. Diz assim: aquele que dá alimento a todos os seres vivos, a tudo que Ele criou. Os pássaros comem, os bois comem no campo, os animais, os peixes, nós seres humanos criados pelo Senhor, Ele alimenta. E ele termina o 26 falando assim: dei graças ao Deus dos céus. Igreja, agradeça aos Deus do céu, glorifica ao Deus do céu, porque o amor dele dura para sempre na nossa vida. Se você está aqui hoje, agradece a Ele. Não podemos fazer no final do ano as nossas festinhas, e lá vamos juntar para o Natal, para o Ano Novo, vamos dar as mãos e vamos adorar ao Senhor, vamos dar graças a Ele. Não vamos deixar para dar graça só nos dias de festas, nos dias de aniversário, ou porque conseguimos um emprego, ou porque fizemos os exames e está tudo certo. Não. O salmista orienta a igreja a dar graça por tudo, e ele repete, porque o amor dele dura para sempre, por isso que precisamos dar graça a Ele, pelo alimento na manhã, porque ontem comemos, nos alimentamos, trabalhamos, dormimos, acordamos, e passamos semanas às vezes sem dar graças a Ele, mas o amor dele vai durar para sempre na tua vida. Precisamos dar graça pelos nossos filhos, dá graça pelo nosso emprego, dá graça porque acordamos, dá graça porque estamos na casa dele, somos eleitos, escolhidos por ele. Precisamos agradecer por tudo, porque o amor dele dura para sempre na tua vida e na minha vida. E o profeta em Lamentações, ele diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, não é isso? Porque o amor dele dura para sempre. Então Ele já renovou as misericórdias dele na tua vida nesta manhã. E será que nós demos graças a Ele esta manhã quando acordamos antes de sair? O amor, as misericórdias dele se renovaram na tua vida quando você tomou o teu café de manhã, quando você almoçou, quando você saiu para a igreja. São as misericórdias dele que é a prova que nós não somos consumidos, porque somos carnes e temos tendência ao mal, mas as misericórdias dele todas as manhãs se renovam na minha e na tua vida. Por isso a igreja precisa dar graça ao Senhor, glorificar ao Senhor. E eu quero encerrar esta palavra, meus irmãos, usando aqui a fala de João, capítulo 6, verso 35. Ele diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse, meus irmãos, Ele é aquele que criou você, é o Jesus de Nazaré, é aquele que liberta por definitivo você. O povo de Israel vem guerreando, foi cativo no Egito, foi cativo na Babilônia. Esse povo guerreou a vida toda, e depois caíam no pecado de novo, e tentavam, e o Senhor perdoava, e eles caíam de novo. Mas eu quero dizer para você que veio um grande libertador. Ele criou você, nós caímos no pecado, Ele veio e libertou através da morte e ressurreição dEle. Ele se fez carne, Ele que te criou, esse que te libertou, é esse que te protege. E você precisa entender, a igreja precisa entender que aquele que te criou é porque ama você, ama a igreja, mas Ele te ama de uma maneira tremenda, que quando caímos no pecado, Ele não desistiu de nós. Ele falou: vai vir um que vai nascer da mulher e vai pisar na cabeça dessa serpente, e Ele veio e pisou na cabeça da serpente, e Ele libertou a mim e a você.
Aleluia. Ele libertou a mim e a você, e você tem que agradecer a Ele e dar glória a Ele, porque o amor dele dura para sempre. Foi uma promessa no Éden, antes de Abraão, e Ele cumpriu esta promessa. O teu Criador, o teu amigo, o teu Senhor, o teu libertador, Ele cumpriu e libertou você. Mas Ele não só libertou, Ele diz que Ele protege você, por onde você estiver, aonde você andar, porque o maligno não pode tocar em você, porque tu tem uma vida consagrada ao Senhor, tu tem uma vida nas mãos do Senhor, e esse Deus que te criou, esse Deus que veio em carne, se fez homem, sofreu as nossas dores, Ele te libertou, e agora Ele te protege. E aqui, Ele próprio, com as palavras dele, registradas por João, Ele falou que Ele é o pão que te alimenta para sempre, jamais teremos fome, jamais teremos sede, porque Ele é o pão da vida, Ele é a água que sacia a nossa sede. Então nós não precisamos do alimento do mundo, nós não precisamos de beber as águas do mundo, porque a nossa fonte é fonte de água viva, que jorra para a eternidade. Aleluia. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, por isso nós precisamos, como o salmista fez aqui, declarar diante do mundo espiritual, declarar diante das pessoas que nos conhecem, que o amor dele dura para sempre. Precisamos amar de todo o coração, precisamos entregar nossa vida por completo, precisamos amar vir à igreja, precisamos amar adorar ao Senhor, ouvir o coral cantar, fazer parte do coral, porque o amor dele dura para sempre. Porque Ele te ama de uma maneira incondicional, Ele te ama de uma maneira tremenda, porque você é amado do Senhor. Aquele que te criou, que morreu na cruz, que te libertou, que te protege, vai te alimentar eternamente. Aleluia. E nós não precisamos do mundo, porque o mundo jaz no maligno, e nós nos braços do Senhor. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Que palavra linda que o salmista deixou registrado para a gente aqui. Precisamos viver esta palavra, precisamos adorar o Senhor, precisamos falar todos os dias com o Senhor, precisamos agradecer, precisamos declarar para Ele com a sua voz, com a nossa voz: Senhor, nós te amamos, obrigado pelo teu amor que dura para sempre na nossa vida. Vamos orar? Convidar a igreja a ficar de pé, convidar o nosso pastor amado para vir aqui conosco. Nós vamos estar orando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus Pai e que as consolações do Santo Espírito de Deus sejam contigo hoje, amanhã e para sempre. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Aplauda mesmo, Ele é digno. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Maravilhoso Tu és. Teu irmão, diga: Jesus te abençoe, querido. Bom restinho de semana.